Certo, gente, a partir de agora, então, vocês podem mandar lá no chat o nome de vocês e a série, marcar presença, user. Vocês já estão sabendo, né, que então, na semana que vem, serão as provas, as avaliações diagnósticas, né? Então, semana que vem não tem aula, porque só na semana de prova não tem aula. Na outra semana, que é a semana do feriado, do dia 12, na segunda, não vamos ter aula também nenhum dia da semana, de nenhuma matéria, né? Que vai ser uma folga para todo mundo, certo? Então, Na semana do feriado não vai ter aula? não tem. O feriado dia Graças a 12, Deus. aí a gente não tem aula nem 12, nem 13, nem 14, nem 15, nem 16, né? São Então vai ser 2 semanas, certo? isso, serão 2 semanas sem aula. A nossa próxima aula é só dia 20 de outubro, certo? Nossa senhora. Ok. Então Ô, Deus vai é bom o mais, tempo professor, todo, viu? deu mais de 20 dias, certo? Então, Vai ser sem a postagem de aula e sem vídeo aula, essas coisas também? na semana do feriado não tem nadinha, é folga para todo mundo. Na semana que vem não tem aula porque são só provas, né? Só as avaliações, certo? A folga mesmo é só do feriado, que aí não tem nem prova, nem aula, nem nada, de nenhum professor, certo? Então vocês vão ter folga do dia 9, que é na sexta-feira, que não tem aula, né? Até dia 18 de outubro, certo? Volta só dia 19 para vocês, tá bom? Para mim também, né? Para todo mundo, certo? Desde o começo do ano, essa semana já estava preparada. Com a pandemia, a gente não sabia se ia acontecer, mas como as aulas continuaram, né, mesmo remoto, então essa semana também continuou. Se a gente tivesse no presencial, não teria aula nessa semana também, seria folga para todo mundo, tá? Então é uma folga que está planejada desde o começo do ano, certo? Então a próxima aula nossa é dia 20 de outubro, vai demorar um pouquinho. Se alguém já baixou a aula de hoje, eu passei uma lista, mas lá nessa lista tá falando lá que vocês têm até dia 19 de outubro para mandar as respostas, tá? Então não tenham pressa. Pode deixar para depois. Talvez é bom já fazer agora para não esquecer, né? Da matéria que eu vou explicar hoje, certo? Mas basicamente é que vocês vão ter muito tempo para fazer, tá? Vamos corrigir rapidinho então a da aula anterior, que é essa aí que eu tô compartilhando com vocês, que é o seguinte. A número 1 tá dizendo assim: o que você entende por onda mecânica? O que vocês colocaram? O que vocês colocaram como definição de onda mecânica? Espero que não tenha olhado no final do livro, né? Tenham feito a partir da definição que eu passei para vocês. E aí, o que vocês colocaram? Pode falar aí, gente. Eu coloquei que ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio para se propagar. Exatamente, basicamente isso. Onda mecânica são as ondas que precisam de alguma coisa, né? Para ela utiliza algum outro meio. Então a gente fala que ela precisa de um meio para se propagar, tá? Um meio material, certo? Algo que existe, pode ser líquido, pode ser gás, pode ser sólido, independente do estado, mas está utilizando algum meio material ali, certo? Essas são as ondas mecânicas. Número 2, que você entende por onda eletromagnética, e agora cite um exemplo. O que vocês colocaram? Essa não tinha nem jeito de olhar lá atrás do livro, porque ele utilizou uma definição que eu não falei para vocês, né? Então, se alguém colocou aí que Mas onda é só da constituída definição, né? por dois campos variáveis eletromagnéticos, eu nem falei isso para vocês, então não tem como, né? Vocês podem usar a definição que eu falei, que é o inverso da onda mecânica, né? Uma onda eletromagnética não depende do meio para se propagar. E um exemplo, o que vocês colocaram de exemplo? Raio-X e micro-ondas ou não? Pode ser. A luz. Ou basicamente. Não, pode ser essas. Eu ia falar uma coisa que nada a ver. Então a luz é um tipo de onda, as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, enfim, né?
Temos diversos exemplos de onda eletromagnética. Agora, número 3. Assinale a alternativa correta. Letra A, a luz se propaga no vácuo. Letra B, a luz é considerada uma onda mecânica. O som pode se propagar no vácuo. E o som é considerado uma onda eletromagnética. Entre essas 4, qual está correta? A. Essa até Ah, exatamente. Está até marcado aqui na foto que eu usei para vocês, né? A letra A luz ela se propaga no vácuo. Tá certo? A luz é um tipo de onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam num vácuo porque elas não precisam de um meio para se propagar, certo? Na letra B está falando que a luz é considerada uma onda mecânica? Não, né? Uma onda mecânica precisa de um meio, a luz não precisa, a luz é uma onda eletromagnética, não é mecânica. Na letra C, o som pode se propagar no vácuo também. Fica incorreto, porque para se propagar no vácuo tem que ser eletromagnética e o som é mecânica. Não tem jeito. E a letra D, o som é considerado uma onda eletromagnética? Não, né? O som é uma onda mecânica. Tá? 4. As afirmações a seguir se referem à propagação de ondas. Verifique se elas estão corretas. Primeira, número 1. Considerando a direção de propagação das ondas, elas são classificadas em transversais e longitudinais. Isso aí está certo ou está errado? Número 1 está certo ou está errado? As ondas só são classificadas em transversais e longitudinais? E aí? Bora, gente. Vocês fizeram? Professor, tá tudo preto minha tela. Essa é a primeira ou a segunda? Essa é a 4. Deixa eu... É a 4 incorreta. Não. Ah, entendi. É a número 4 que a gente está fazendo e é a 1 da 4. Certo? Peraí. Correta. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pra mim tá tudo preto. Apareceu aí? Peraí, Agora. ainda não. Não, tá só compartilhando. Agora iniciou o compartilhamento de tela, mas não começou ainda não. tá Vixe, carregando ainda. tá carregando. Tá vindo de jegue. Tô vendo aqui mesmo. Que loucura, hein? E eu achando que vocês estão vendo. Não, mas tava aparecendo, teve uma hora, mas às vezes tava ficando preto. Deve ser a internet que tá um pouco lenta. Aqui tava tranquilo. Beleza, mas vamos seguir porque vocês têm aí, certo? A primeira, que fala que as ondas com relação à direção, né, de propagação, elas são classificadas em transversais e longitudinais. Está correto, certo? Ela é transversal e longitudinal, a gente pode ter a mista também, mas a mista é transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Tá? Então a número 1 está correta. 2. No caso das ondas longitudinais, as partículas do meio oscilam na mesma direção de propagação da onda. Essa é a definição de ondas longitudinais. Então a 2 está correta. 3. As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais. A gente viu também que isso é correto. E a 4, as ondas mecânicas transversais podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos. Eu passei essa propriedade para vocês no finzinho. Exatamente, ela é incorreta, porque as ondas mecânicas transversais só se propagam nos sólidos, né? Elas têm enorme dificuldade de se propagar nos líquidos e gases, por conta das moléculas, certo? Então a gente encerrou o exercício de hoje. O comportamento aqui acabou não dando certo mesmo aqui. Não tô dando. Vou parar. Não funcionou. Uai, deu ruim aqui. Mas beleza. Vamos para a minha mão agora que eu vou explicar um conteúdo novo para vocês. A gente vai continuar, na verdade. Que a gente Professor, viu sua prova vai ser matéria ondas ou o que vai ser?
Minha prova tem 3 questões, né? Que eu não sei se vocês repararam que vai ser simulada agora, então diminuiu as questões. Antes a gente tinha 7, era exclusiva, né? Agora é tudo junto e diminuiu, eu tenho 3. As 3 questões, acho que eu vou pôr pelo menos uma de onda, tá? E as outras 2 Não do... colocar as 3 de onda. Por favor. É mais complicado. fácil. É porque a gente só viu esse exercício de hoje, né? De ondas, né? Porque o que eu vou passar hoje, pra você, não dá pra eu cobrar na prova, que nem vai dar tempo de fazer exercício. Tá? Aí, ó, presta atenção, professor. Você passou 4 questões pra nós. Pega dessas 4, 3. Acabou. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Então, gente, continua aqui. Deixa eu só... acho que vai dar certo. Então, a gente continuando, a gente viu algumas propriedades, né? Já. Agora a gente vai analisar a onda em si. Se eu colocar uma onda da seguinte forma. Então aqui a gente tem um eixo, né? De retas. Vou fazer uma onda aqui. Espero que dê tudo certo. Não ficou perfeito, mas é basicamente isso, certo? Então aqui a gente tem a representação de uma onda. A onda ela é expressa dessa forma, na maioria das vezes, né? Que é bem tranquilo da gente analisar tudo que está acontecendo. Então, quando a gente tem uma onda nesse formato, a primeira coisa que a gente pode extrair aqui é que essa onda ela tem pontos mais altos e pontos mais baixos, certo? Aqui era para ser retinho, né? Mas como eu fiz a mão não ficou tão retinho, mas aqui é a mesma medida. Aqui de A, certo? E a parte de baixo, que é onde a onda desceu mais, era para ser também igualzinho, chamar de B, certo? É o seguinte, o ponto máximo que essa onda consegue alcançar, que eu chamei de A por ser incógnito, porque pode ser qualquer valor. A onda pode ser pequenininha, pode ser grande, na grandeza de metro, pode ser centímetros, tá? Isso tanto faz, certo? Ela sempre tem um comprimento, um tamanho, mas pode ser em qualquer grandeza, certo? Então essa onda aqui, ela tem um valor que ela consegue subir o máximo dela e o valor que ela consegue descer. Normalmente essa distância aqui ela é a mesma, certo? Ela vai ser a mesma, só que aqui vai ser valores positivos e aqui vai ser valores negativos. Mas se a gente considerar só a distância, ela é igual, certo? Esse valor que ela consegue subir, aqui o valor máximo que ela consegue subir, o valor máximo que ela consegue descer também, isso a gente tem um nome, tá? É chamado de amplitude. Então, o máximo que essa onda consegue subir ou descer, como é o mesmo valor, é chamado de amplitude. Deixa eu colocar aqui. Amplitude, tá? A amplitude, então, é esse comprimento, certo? Que ela consegue subir ou descer, tá? Se a gente analisar essa onda nesse momento aqui, ainda não é a amplitude máxima dela, né? Porque ela ainda consegue subir mais. E se a gente analisar o valor máximo aqui, ela não consegue subir. A tendência dela vai ser descer. Então, esse valor máximo aqui é a amplitude, certo? E esse ponto aqui mais alto da onda, ele tem um nome também, tá, gente? É chamado de crista. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. É chamado de crista, certo? O ponto mais alto da onda é chamado de crista. O ponto mais baixo da onda também tem um nome. É chamado de vale, certo? Então aqui agora você já consegue identificar a amplitude, a crista e o vale, tá bom? Agora se a gente analisar essa onda partindo daqui, certo? Desse ponto aqui. A gente vai percorrer essa onda. Subiu, depois desceu. Se a gente começar a analisar ela daqui, a partir desse momento aqui, a gente consegue ver que ela vai se repetir, né? Ela vai fazer o mesmo movimento que ela fez no começo. Vai começar a subir de novo para descer, certo? Então, se a gente analisa desse ponto até aqui, ela não se repetiu em nenhum momento, certo? Quando a gente analisa, então, todo esse espaço percorrido pela onda onde ela não se repete,
Isso tem um nome também. Isso é quando a gente consegue medir o comprimento dessa onda. Essa onda ela tem um comprimento e esse comprimento é chamado de lambda. Então, daqui até aqui é a onda completa, é quando ela se completa, a partir daqui ela começa a se repetir infinitamente, dependendo do tipo de objeto que está criando essa onda, né? Mas enfim, esse comprimento de onda é chamado de lambda, e o lambda é uma letrinha Y de cabeça para baixo, tá? Esse Y de cabeça para baixo é o comprimento da onda, certo? Muito importante, todos temos que saber que o lambda é o comprimento da onda, e a onda, então, quando a gente fala o comprimento dela, a gente não pega a onda toda, a gente pega só o espaço que ela não se repete. Existem algumas formas de vocês olharem uma onda e ver o comprimento dela. Não precisa ser necessariamente assim, daqui até aqui, tá? Porque você pode pegar essa onda em qualquer parte dela para medir o comprimento, para saber o comprimento dela. Uma forma simples de medir também é você medir de crista até a próxima crista, porque se você analisar o movimento de uma crista até a outra, ela não se repete. Aí a partir desse momento ela vai se repetir de novo, ó, certo? Vai começar a descer, tá? Então se você pegar o tamanho, né, o comprimento de uma crista até a próxima crista, vai ser o mesmo comprimento que você analisar daqui até aqui, certo? E também você pode fazer de vale até vale. Desse vale até o próximo vale é uma onda completa. E essa onda tem um comprimento, que é o lambda. Se você estiver analisando essa onda aqui, esse comprimento é o mesmo desse, que é o mesmo desse, certo? Então, você tem três formas de encontrar o comprimento de uma onda, tá? Vai no que você tiver mais facilidade. Pode ser de crista até crista, de vale até vale, ou do começo, onde ela começa, né, do pulso, até o momento que ela começa a se repetir, certo? Até aqui tem alguma dúvida, gente? É o seguinte, essa onda, para ela sair daqui e chegar aqui, onde ela completa uma oscilação, que a gente fala, né? Ela se completou aqui, a partir daqui ela começa a se repetir, ela demora um certo tempo, né? Ela tem um tempo para fazer essa oscilação completa aqui. Esse tempo a gente chama de T maiúsculo e a gente não chama de T, tá? A gente chama de período. O período, então, é o tempo de uma oscilação completa, certo? Outra definição muito importante nas ondas é a definição de frequência, tá? Quando a gente analisa a quantidade de oscilações em um período de tempo, a gente tem a frequência, certo? Então, eu vou até anotar aqui, ó, antes de partir para a formulazinha dela, vou anotar a definição. A frequência, ela é a quantidade de oscilações de uma onda em uma unidade de tempo. Certo? Então essa é a definição de frequência. Então a frequência ela está diretamente ligada com o período, que o período, né, é o tempo de uma onda, certo? A unidade de tempo de uma onda, a frequência está ligada ao período, certo? Mas antes de ir para o período, vamos falar da unidade de medida, que é muito conhecida, tá? Todo mundo conhece a unidade de medida de frequência. Talvez vocês nunca ligaram as coisas, né? Mas todo mundo já ouviu falar da unidade de medida chamada Hertz, certo? Isso tem 1500 Hz, certo? Então, Hertz é a unidade de medida de frequência. Frequência é medida em Hertz, que é Hz, tá? É como a gente chama a unidade de frequência, que é o Hertz, certo? A gente vai colocar só Hz. Oi. Eu já ouvi gente falando assim, tantos megahertz. Megahertz é a mesma coisa de hertz ou tem alguma diferença? Megahertz é um múltiplo de hertz, né? Quando a gente tem um mega, vou fazer uma anotação aqui. Megahertz, mega é um prefixo.
certo? O prefixo ele equivale a uma unidade. Unidade não, ele equivale a uma potência. Então, se eu tenho 2 MHz, existe uma tabelinha que fala que o mega é a potência 10 elevado a 6. Então, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a 6 Hz. Então, a única unidade medida é o Hertz, certo? O M é apenas um múltiplo. Então, isso aqui nada mais é do que 2 milhões de Hertz. Certo? Então, para ficar mais fácil, você não precisar colocar 2, 6 zeros ou 2 vezes 10 a 6, você coloca só 1 mega. Tá? As outras unidades que vocês conhecem é o quilo, então poderia ser 2 kHz, que é o mesmo quilo do quilogramas, tá? Do quilômetro, e ele também equivale a uma potência. O quilo é 2 vezes 10 elevado a 3 Hz, então que seria 2.000 Hz, certo? Quando você fala mega, o quilo, ou giga, tá? Tudo isso é um múltiplo, tá bom? Então, voltando aqui, deu para entender, né? Sim. Voltando aqui, a frequência está medida em Hertz, é a unidade de medida, tá? Agora vamos falar da relação com o período, que é o seguinte: como a frequência é a quantidade de oscilações em uma unidade do tempo, a fórmula da frequência é 1 sobre t, certo? Essa é a unidade, ó, essa é a fórmula da frequência. Frequência, então, a gente consegue calcular 1 sobre t, t é o período, certo? Uma outra informação que a gente precisa ter da onda é com relação à velocidade, porque eu falei para vocês que ela tem um comprimento, ela percorre, para completar uma oscilação, ela demora um tempo, ela não é percorre, mas ela decorre, vamos dizer assim, um período de tempo, que a gente chama de período, certo? Outra coisa que a gente precisa ter é a questão da velocidade, porque ela se propaga com uma determinada velocidade também, certo? E nem todas as ondas se propagam com a mesma velocidade. As ondas eletromagnéticas, elas costumam percorrer na mesma velocidade, mas o som não é uma onda eletromagnética, mas é uma onda e ela percorre uma velocidade diferente de uma onda eletromagnética, certo? Então a velocidade ela é importante também, ela é diferente para cada onda, tá? E para a gente calcular a velocidade, a gente tem uma fórmula também. A velocidade a gente precisa ter o comprimento da onda vezes a frequência, certo? Essa é a fórmula da velocidade, é basicamente isso. Você tendo o comprimento dela e a frequência, você consegue calcular a velocidade. Como frequência é 1 sobre t, você pode escrever também a fórmula da velocidade assim, ó. Lambda sobre t, tá? Dá no mesmo. Por quê? Porque 1 sobre t não é a frequência. Aqui você tem 1 sobre t, está multiplicando, né? Se a gente fosse fazer uma análise matemática disso aqui, isso que nada mais é do que lambda vezes 1 sobre t. Porque lambda vezes 1 é lambda, t vezes 1 é 1. Lambda sobre t é lambda vezes 1 sobre t, e 1 sobre t é a frequência, tá? Então, ou você pode escrever a velocidade dessa forma, ou você pode escrever a velocidade dessa forma. Tanto faz, depende das informações que a questão vai te dar. Se ela te dá a frequência, você vai aqui. Se ela te dá o período, você vai aqui. Tanto faz, tá? Eu acho que basicamente é isso, né? Todas as informações que a gente pode ter de uma onda tá aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Então aqui a gente tem a crista, vale, comprimento, o período, a frequência. Acho que eu não esqueci nada não. Acho que dá pra gente fazer um exemplo já. Tirar o zoom aqui, para vocês verem tudo que a gente anotou hoje. Foi isso daqui. Tá? Depois eu mando foto lá no grupo, certo? Vamos fazer... Tem alguma dúvida? Parece que não. Vamos fazer um exemplo aqui. Esse é o exemplo. Olha só. Aqui a gente tem o desenho da onda. Eu fiz de preto, não sei para quê. Acabou manchando aqui, tá? Outra coisa que eu espero que vocês tenham imaginação, tá? Porque esse aqui é como se fosse tudo padronizado, tudo igualzinho. Não ficou, mas era para ser, tá? Mesmo tudo igualzinho, tá? Ficou tão igual,
Mas tenta imaginar aí como se fosse tudo igual essa onda aí. Está dizendo o seguinte: uma corda está presa a um oscilador que produz em 2 segundos toda essa onda que está representada entre os pontos M e N. Então determina a frequência dessa onda e depois o comprimento dela, que é o lambda, tá? Sabendo que a velocidade é 0,5 metros por segundo. Tá? Olhando aí, como vocês acham que a gente pode fazer? E aí, gente, qual que é a sugestão? Vendo o que a gente já viu hoje. O que vocês me sugerem para calcular a frequência? Nada? Agora o senhor me apertou sem me abraçar. Vamos fazer assim, ó. Vamos analisar tudo que ele falou. Ficou um pouco diferente desse aqui, porque nesse caso, ele falou que toda essa onda está completa, não tenho mais além disso, e todas essas ondinhas aqui, elas ocorreram em 2 segundos. Então, em 2 segundos teve a formação dessas ondas aqui, não teve mais nem menos, é isso. Então, o tempo foi 2 segundos e foram produzidas essas ondas. A primeira coisa que eu sugiro a vocês é ver quantas ondas tem, tá? Para calcular isso, você pode ir de crista até crista, de vale até vale, mas minha sugestão nesse caso é partir do começo, tá? Vamos analisar assim, ó. Daqui, ó, chegou aqui, completou uma onda, então já são uma. Daqui até aqui, 2. Daqui até aqui, 3. Daqui até aqui, 4 ondas completas. Então eu tenho 4 ondas completinhas, certo? Agora, para a gente calcular a frequência, a gente não precisa jogar naquela fórmula do 1 sobre t. A gente tem que fazer de forma diferente. Porque olha só, a frequência, né, é a quantidade de oscilações num período de tempo. Nesse caso, eu tenho quantas oscilações? 1, 2, 3, eu tenho 4 oscilações. Então, a nossa frequência vai ser 4 oscilações. Em quanto tempo? Foram 2 segundos. Todas essas ondas aqui foram criadas em 2 segundos. Então, teve 4 oscilações em 2 segundos. Tá? Essa é a frequência. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 Hz. Tá? Isso significa que são 2 ondas por segundo. São 2 segundos, então aqui a gente tem 1, 2 ondas, 1 segundo. 1, 2 ondas, 2 segundos, completando 4 ondas em 2 segundos, certo? A frequência, então, são 2 Hz. Entenderam? É fácil, não é? Sempre vai pelo jeito mais simples de fazer, tá? Não complica não, tá? A gente poderia ter feito utilizando a fórmula direta, tá? 1 sobre t. Mas a minha sugestão é fazer dessa forma, fica mais fácil a gente entender, tá? A gente fez usando tudo que estava aqui. Bem explícito, né? Vamos fazer a B agora. A B está dizendo o seguinte: o comprimento da onda, sabendo que a intensidade da velocidade de propagação é 0,5 metros por segundo. Tá? A velocidade é o lambda vezes a frequência. Você tem a frequência que calculou aqui. Você tem a velocidade que o exercício deu. Com isso, a gente consegue calcular o lambda. A velocidade é 0,5. Lambda é o que a gente quer, a frequência é 2. Né? O 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ser 0,5 dividido por 2. O que é 0,5 dividido por 2? Deixa eu ver aqui. Deu 0,25. Agora eu pergunto para vocês, 0,25 o quê? Qual a unidade de medida do comprimento? E aí?
Uhum. Fala aí, minha gente. Qual que é a unidade de medida do comprimento? O que vocês acham? Tem 41 pessoas na sala, né, agora. 38 alunos. Não, 39 alunos. Nenhum vai saber me responder, gente, qual que é a unidade de comprimento? E aí? Pode repetir de novo, professor? A unidade de comprimento, né? A gente calculou o comprimento da onda, que é lambda, 0,25. Mas 0,25 o quê? Eu não falei agora, né? Na hora que eu expliquei, mas dá para vocês saberem. Qual que é a unidade de medida de comprimento? Metros. Pode ser metro, exatamente. Pode ser centímetro, é qualquer unidade de comprimento. Só que nesse caso, como a velocidade está em metros por segundo, consequentemente, o lambda tem que estar em metro, tá? Eu ia falar Certo. quilômetro. Pode ser quilômetro também, tá? Mas se fosse quilômetro, a velocidade tinha que estar em quilômetro por segundo ou por hora, tá? E quando a gente calcula o lambda, nesse caso, ele vai ter essa unidade aqui. Agora, se a gente fizesse o inverso, estivesse calculando a velocidade, né? Aí tendo o lambda e a frequência, aí a velocidade vai ter a unidade que você usou aqui no lambda. Se o lambda estava em metro, a velocidade vai ser metros por segundo. Se o lambda estiver em centímetro, centímetro por segundo, certo? Se tivesse em quilômetro, quilômetro por segundo, tá? Esses dois, eles têm relação direta na unidade, certo? Não pode estar com unidade diferente, tem que estar igual. Gente, basicamente é isso, né? Então, vou anotar aqui também para nós mandar a foto. O comprimento de onda pode ser em centímetro, metro, quilômetro, milímetro e assim por diante, né? Qualquer unidade de comprimento, tá? Se analisar bem, foi o que eu falei para vocês aqui, ó, né? Isso aqui são tudo múltiplo de metro, ó. Centímetro tem o prefixo de centi, aqui é o metro, aqui é o quilômetro, tem o prefixo quilo, aqui milímetro tem o prefixo mili, né? Então tudo aqui é metro, né? Com um prefixo, certo? Gente, ficou alguma dúvida? Isso aqui que a gente viu hoje? Pelo visto não, ninguém falou nada, então por hoje é só. Espero que todos tenham colocado o nome no chat, né, para marcar presença, certo? Então obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que logaram na sala também e foi fazer outras coisas, né? Percebe que não tá respondendo, não tá aí. Também obrigado aos que assistiram a aula de verdade, tá? Aí sim. Valeu, minha gente. De Até nada, obrigado. dia Tchau. 20. Tchau. Tchau. Nós tá caladinho, mas tá assistindo, professor. Alô, Beleza, professor? então. Falou. Até mais. Até.